Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre as doenças que vêm junto com as cheias de rios e lagoas, como a cólera e a leptospirose. O Pauta Especial está começando agora. Depois de 2 semanas de muita chuva em Alagoas e que deixou mais de 39 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas e cidades inteiras alagadas, surge uma outra preocupação para as autoridades. São as doenças transmitidas pela água, como a cólera e a leptospirose. Para falar como é feito o tratamento dessas e outras doenças, eu converso agora com a Jean Lúcia dos Santos, que é técnica do Programa de Combate às Doenças de Veiculação Hídrica. Primeiro perigo, né? Um infortúnio de um alagamento, de estar desalojado, desabrigado, mas sempre em mente o cuidado com as doenças de veiculação hídrica. A gente viu que muita gente, até por necessidade, teve contato direto com a água e por muito tempo. Outros, por brincadeira, ir nadar no rio, um perigo de inundação, pessoas morreram assim. Ou de brincar com a água num local inadequado, como um canal que faz coleta também de esgoto clandestinamente. Isso. As doenças de veiculação hídrica, elas são doenças que têm a água como veículo dos agentes infecciosos. Mas essa água ela só vem contaminada por causa dos lixos, né, que é jogado a céu aberto, pelas fezes humanas, que a gente sabe que o pessoal, infelizmente, defeca na beira de rios, de açudes, nas ruas, né? E também os insetos e roedores que a gente tem pela cidade. E isso é flagrante que a gente tenha esgoto a céu aberto, que a gente tenha esgoto clandestino, e quando a chuva junta com a água, que normalmente corre subterrânea, que a gente nem percebe, isso traz à tona tudo isso. Isso. Os esgotos, eles transbordam, né? As fossas também, eles transbordam e aí causa as doenças de veiculação hídrica, que são as mais importantes para essa época, né? A febre tifoide, a hepatite A, as doenças diarreicas agudas e a leptospirose. Isso porque a cidade e o estado não são contemplados ainda com mais de 50% de saneamento básico, a não ser a capital. Isso tem avançado muito. Saneamento básico é importante nesse sentido da prevenção? Muito. Infelizmente, como você falou, a gente só tem 50%, né? O ideal seria toda a cidade saneada, todas as cidades, na verdade. Isso piora um pouco quando parte para os municípios, né? Uma água de qualidade, né? Um esgoto tratado e os dejetos no seu destino correto. E o grande problema, além desse contato, as pessoas ainda captam esse tipo de água, põem no reservatório e passam a consumir, quer seja no cozimento, quer seja na lavagem de roupa, quer seja no banho, quer seja até mesmo para tomar, que é muito pior. Isso. A gente vem de um longo período de estiagem, né? Onde está as cisternas secas, os poços secos, enfim, os mantimentos tudo vazio. A gente pede à população que despreze essa primeira água da chuva, né? Mas a população já está há tanto tempo sem água que ela não consegue desprezar essa primeira, ela não vai perder. Então, ela pega as cisternas sujas, as calhas sujas, as caixas d'água sujas, e aí vão usar essa água, tanto para consumo como para tratar os alimentos, né? Para lavar também utensílios, e isso provoca a contaminação das pessoas. Principalmente no interior, né? As barragens, barreiros, os baxios, enfim, estão todos com aquela água que foi drenada para aquele lugar, se não é um reservatório que foi preparado artificialmente, às vezes natural. Né? Localidades em que comunidades inteiras chegam ali, recolhem a água e levam para casa. Aquela água que foi colocada ali, drenada para ali, tem muito contato com os animais. Elas sofrem decantação, elas têm uma maneira natural de ser tratada, ou ela, quando levada para casa, precisa de tratamento? Quando levada para casa, ela precisa de tratamento. Ela precisa ser filtrada, precisa ser fervida e precisa ser tratada com hipoclorito de sódio. Aquela água ela está in natura.
O Estado garante essa distribuição de hipoclorito? Se não garante a distribuição, fiscaliza pelo menos o uso dessa substância? O Ministério ele disponibiliza para os estados uma quantidade a cada 3 meses, né? E o estado ele libera para todos os municípios. No momento, nessa situação de calamidade, todos os municípios receberam hipoclorito, inclusive alguns com cotas extras. Uma outra coisa, eles têm usado? A gente tem acompanhado assim, através da atenção primária, né, através dos agentes de saúde, como está sendo utilizado. Inclusive, eles estão usando até para lavar as casas, né? A gente não aconselha porque o produto ele é destinado para o tratamento da água, né? Para lavagem de casa é o cloro, né? Que é mais forte, tem uma dosagem mais forte e que vai realmente acabar com aquela bactéria que veio junto com a água e a lama da chuva. Não foi nesse período agora, da quadra chuvosa, mas no período anterior e no ano passado também, uma região do Agreste, Palmeira dos Índios, Craíbas, ali aquela região, zona até a área rural de Arapiraca, teve um grande número de pessoas com diarreia. E a pesquisa feita pela Secretaria colocou a água na berlinda. A Casal se defendeu, obviamente, dizendo que faz o tratamento da água. Isso chama a atenção porque é uma água fornecida pela central de abastecimento, quer seja do estado, quer seja do município. O problema daquela região é a intermitência, né? Como passou um longo período de estiagem, né? As barragens ficaram com a sua capacidade baixa, então houve uma intermitência. Exemplo, Palmeira. Palmeira passou 22 dias sem água, né? Então as pessoas vão procurar água onde? Nos barreiros, né? Nas barragens, nos açudes, nos poços, nos carros-pipa, né? Então elas têm que ter essa outra alternativa. O problema daquela região é a intermitência de água e também a concessionária ela não abastece 100% da cidade. O que chama atenção também é a falta de consciência das pessoas. Se elas sabem, não fazem uso. Se sabem, usam até para lavar a casa. E que é uma coisa assim, até a gente conceber de certa forma absurda, porque isso demonstra a falta de conhecimento ou exagero, né? Vamos dizer assim, na limpeza, da imunização ali da casa. Deve-se considerar dessa maneira que houve um exagero de algumas pessoas achando que lavando a casa poderia descontaminar o lugar? A água sanitária seria o mais ideal para fazer essa lavagem, que seria um paliativo, na verdade, porque as paredes estão infiltradas, né? Então as bactérias elas podem se formar ali e a gente não consegue lavar uma parede de barro, né? Na verdade, o piso você ainda pode descontaminar, mas as paredes elas vão ficar contaminadas, né? Então, na verdade, o cloro, que tem uma dosagem bem mais forte, que é o ideal para isso. O hipoclorito, ele não é indicado para isso. Daqui a pouco a gente vai falar das doenças. Eu queria continuar falando nessa situação aí, da situação da pós-chuva. A senhora destacou agora que aquilo ali, aquele equipamento, aquele material, aquela substância não é o ideal, porque as paredes estão contaminadas e são de barro. Como é que a dona de casa pode atuar e deve fazer no pós-chuva? A casa foi inundada, a casa teve muita lama, a casa teve áreas com bastante água, está se formando mofo. O que ela deve fazer? A desinfecção aí vai ter que ser bem complexa, né? Lavagem de toda a casa, não só a casa, mas os móveis também, né? Porque os móveis, eles foram molhados, eles foram contaminados com a lama e com a água. Então tem que ser uma limpeza forte com cloro, né? O cloro ainda é o ideal e se for possível passar cal nas paredes, né? O cal ele ajuda na desinfecção dessas paredes. A questão da roupa, dos calçados, que teve assim, muito contato com a lama. A lavagem e com água sanitária também, né, para desinfecção de tudo. Também os utensílios, os armários onde ficam os alimentos, porque nessa época a gente tem um aumento das moscas.
né? Então, todo o alimento ele deve ser coberto, deve ser mantido longe de moscas, baratas e dos roedores. Principalmente roedores. Há um bom tempo atrás, foi bastante noticiado que o pai de uma grande atriz ou de uma atriz muito famosa tinha tomado uma água ou um refrigerante, uma cerveja, numa lata, e ali ele morreu de leptospirose porque houve contaminação. Eu já ouvi um médico dizer que esse tipo de contaminação é muito difícil, né? Seria mais provável o contato dele com água, onde teriam roedores. O que é falácia, o que é verdade nisso? A latinha, ela podia estar contaminada com a leptospira, né? Que no caso é a bactéria da leptospirose, né? Ela resiste ao frio? Resiste um pouco, né? São algumas horas, questão de horas, no máximo 48 horas. Né? A gente tem que ver em que condições estava essa latinha, em que condições ela foi refrigerada, né? Que eu vi essa matéria, mas eu não pesquisei a fundo sobre ela, não. Sobre essa é uma bactéria bastante forte, né? Tanto é que as cervejarias já estão tendo cuidado de colocar um rótulo, né? Nas latinhas. Elas já estão tendo esse cuidado. E ela demonstra uma certa resistência, porque 48 horas de resistência ao frio... Dependendo das condições, né, em que ela está. Seria melhor nesse caso, não estamos falando de chuva ainda, lavar todo essas latas de refrigerante, de água mineral, de cerveja, antes do consumo? Isso, na verdade, tudo que for para a geladeira, de fruta, de verdura, de latas, de PET, né, garrafa PET, o ideal seria fazer uma lavagem antes de colocar na geladeira. A senhora conhece alguém que faça isso? Para algumas bactérias, o frio ele contribui bastante para o crescimento delas. Apesar da gente ter esse conhecimento, pouca gente se utiliza. Exatamente, infelizmente. O frio, ela consegue combater essa transmissão, a resistência das bactérias? Algumas têm um crescimento melhor no frio. Infelizmente, a gente tem bactérias que sobrevivem mais tempo ao frio. Qual é o jeito correto de lavar um alimento e evitar esse tipo de situação? Olha, o alimento, verduras, fruta, o ideal seria colocar numa bacia ou com vinagre ou com hipoclorito de sódio. Deixar imerso 30 minutos e depois consumir. Olha, a gente continua a falar sobre as doenças de veiculação hídrica daqui a pouco aqui no Pauta Especial. Até já.